Bom, deixa eu aproveitar e incluir aqui na conversa o cientista Ricardo Felício, ele que é mestre em meteorologia, professor doutor de climatologia. Felício, muito boa noite, obrigada pela entrevista, seja bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro. Obrigado pela oportunidade, boa noite a todos, é um prazer estar com vocês. Felício, gostaria que você explicasse aqui para a gente, para a nossa audiência, os motivos dessas queimadas que estão atingindo aí o Brasil nos últimos meses. E aí, perguntar objetivamente o quanto é justificado pelas questões climáticas, pela estiagem que nós estamos observando, e quanto disso é resultado de ações criminosas que a gente tem visto aí o governo se pronunciar em relação a essa questão das ações criminosas. Então, gostaria de ouvi-lo aí como um especialista em clima. Perfeito. Essa é uma das ocorrências de estiagens severas, elas são mais raras de ocorrer, a gente chama até de estiagens seculares, porque, embora seja a palavra secular, é só para dar a alusão de que ela é muito, as ocorrências são muito espaçadas. Então, alguns exemplos foram 1963, 1967, 1993 é muito semelhante ao atual, é muito parecido, e agora também, né, nesse ano que nós estamos corrente. Lembrando que em 2014 nós tivemos uma também, só que ela foi anômala porque ela aconteceu no verão. Então, no quadro meteorológico, dentro da estação sazonal climática do inverno, nós temos então estiagem por boa parte do Brasil, porque é assim que o clima é regido. Agora, quando a gente faz a comparação da parte de incêndios, ou seja, quando pega fogo no mato, nós temos aí um período em que isso é possível de acontecer devido, assim, a causas naturais. Às vezes, em algumas ocorrências, você tem lá um processo de fermentação e isso aí é possível de acontecer. Só que ele é muito localizado, ele não tem esse tipo de proporção, né? E como ele é localizado, você vai ter manchas em onde você pode ter a ocorrência desses fogos. Só que também tem prazo de validade. Esse processo pode acontecer até 120, 130 dias a partir do momento que se encerram as chuvas. E no nosso caso já estão aí há muitos meses sem chover. Então esse é o primeiro quadro. Isso aí acontece naturalmente, processos de estiagem severas, são ocorrências seculares. Agora, o número de casos de incêndio, de focos mesmo, a gente percebeu, e nós temos aí inúmeras denúncias que o fogo realmente é plantado, tá? Então nós temos aí um plano que é bem orquestrado, que está causado por esses grupos que estão a atear fogo para culpar especialmente a agricultura. A gente viu muito isso, porque inclusive tem ministros aí do governo atual que estão falando que vão desapropriar terras, né, fazendo alusão de que são incêndios criminosos por causa da origem do fogo e colocando isso, a culpa no proprietário. Então a gente vê que será que teria uma sinergia entre quem está tacando fogo e as ações governamentais? A gente tem que lembrar que nós tivemos no Rio Grande do Sul enchentes que foram causadas justamente porque o pessoal não tomou as medidas necessárias para fazer o processo de dragagem dos rios, não fizeram as manutenções das comportas, e aí com as chuvas que já estavam para ocorrer devido ao fenômeno El Niño, ninguém se importou. Agora a mesma coisa, nós estamos no processo de estiagem, né? Ninguém está se importando com o que está acontecendo, e ainda por cima nós temos as ocorrências criminosas que estão acontecendo por todo o Brasil, né? Então isso aí é uma coisa muito preocupante. Felício, deixa eu incluir aqui meus colegas de bancada nessa entrevista. Silvio Navarro também tem uma pergunta. Professor, boa noite. Obrigado pela entrevista. Você cita todas as questões, os aspectos climáticos, evidentemente, né? O período de estiagem, baixa umidade, rajadas de vento em várias partes, por exemplo, no estado de São Paulo, no interior, as questões criminosas, é evidente que há a mão criminosa por trás disso tudo, mas a pergunta que fica, e eu gostaria de ouvi-lo, é sobre a gestão ambiental, o Ministério do Meio Ambiente, porque me parece que é um pessoal que chegou ao governo e que era muito bom de gogó, mas que na hora de trabalhar parece ser ruim de serviço. Perfeita a sua pergunta. Inclusive, a gente tem que questionar qual é o objetivo. É fazer um país floresta, né? Porque a ideia deles é congelar 85% do território brasileiro em florestas.
Então já começa por aí. Se você vai querer fazer esse tipo de procedimento no seu país, nós temos já 66% de área preservada, florestal, de tudo que você pode imaginar, né? Dentro inclusive de áreas privadas e áreas públicas, 66% é muita área. Então você tem que imaginar que para manter aí o planeta floresta, né? O país floresta, você vai ter que gastar dinheiro para manter isso daí quando você tiver os processos de estiagem. Então a gente sabe sim que o Brasil é regido aí pelo menos por 3 fatores climáticos dinâmicos. Uma boa área do Brasil vai passar por esse processo de estiagem, e se você tiver só florestas o tempo todo, todas contíguas, ligadas umas às outras, se você não tiver o uso de engenharia florestal e de engenharia contra incêndios, por exemplo, fazer as zonas de amortecimento, fazer uma boa gestão hídrica, né? Hoje no Brasil o ambientalismo é o principal vilão. Então veja só, se o Ministério do Meio Ambiente está colocando lá ambientalistas para trabalhar, então, desculpe, não vai trabalhar coisa nenhuma, porque nada pode se mexer, né? Eles querem fazer uma natureza intocável, mas uma natureza intocável num país que está sendo declarado como um país só de florestas, ao mesmo tempo que a gente sabe que a fertilização por carbono da atmosfera está aumentando a vegetação no mundo inteiro. Se você não tomar essas medidas de segurança, quando vier um incêndio, ele vai levar toda a floresta, ele vai levar tudo, vai levar matas, vai levar capim, vai levar tudo que tiver pela frente, né? E isso não é de agora, nós já sabemos isso há 40 anos. Você tem que fazer pequenos combates de incêndio, você tem que deixar, às vezes, pequenas áreas de floresta deve pegar fogo e você controla e para por ali, fazer zonas de amortecimento. Então, tem N técnicas para se trabalhar com isso, mas ninguém faz absolutamente nada. Eles acham que tem que realmente fazer um jardim, né, um jardim do Éden em cima do Brasil, e aí, né, quando chega nessa situação que nós estamos vendo agora, vai ser um caso lamentável, não tem controle, né? Estamos conversando com o professor doutor em climatologia, Ricardo Felício. Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Perdão. Felício, boa noite, é um prazer te entrevistar, muito obrigado. Eu queria saber o seguinte, o governo, a oposição na época, feita pelo PT, tinha uma explicação fácil para qualquer problema aí, climatológico, florestal, culpa do Bolsonaro. Neste momento, não dá para dizer isso. Isso aconteceu, já aconteceu, como você disse, em outros anos. O que é que o governo deixou de fazer que poderia ter evitado essa situação? O que deixou de ser feito? Olha, como nós temos aí um preparo que deveria ser feito para a situação de estiagem severa, eles poderiam ter pelo menos, né, já feito algumas zonas de amortecimento em algumas regiões propícias a você ter esses fogos que sempre tem um deslocamento mais ou menos de noroeste para sudeste. Então isso aí seria uma das técnicas que poderiam ser feitas, né? O próprio armazenamento de água no período que nós tivemos de muitas chuvas no começo do ano também poderia ser feito. Mas como eu disse antes, né, são obras que devem ser colocadas em prática já há muito tempo, como um plano estratégico de Estado, né, e não de governo. Mas como o governo do PT, que já passa várias vezes aí pela presidência e toma conta do Brasil, nunca fez nada disso, porque segue uma agenda ambiental internacional que é um preservacionismo sem precedentes e totalmente ideológico, a gente não vai ter nada dessas coisas acontecendo. Eles não vão fazer isso, né? Inclusive a gente viu aí que o membro que está na presidência atualmente está pedindo aí que nós tenhamos uma governança global. Então eu acho que está pedindo arrego porque já não está conseguindo mais tomar conta nem do Brasil. Felício, antes de eu passar aqui para a Ana, você poderia só explicar o que seria, no que consiste essas zonas de amortecimento aí para combater e prevenir as queimadas? Perfeito, são zonas que você faz um corte seletivo, né, da vegetação e não deixa mais que ela tome vulto naquele lugar. Por exemplo, zonas de amortecimento devem ser colocadas sempre quando você tem os municípios, né? Nós temos muitos municípios no Brasil que estão praticamente inseridos dentro de matas, dentro de florestas, né? E inclusive dentro do estado de São Paulo mesmo, a gente tem isso acontecendo. Então, se você não tiver essas zonas de amortecimento que você não permita mais que o mato cresça ali, né, ele tem que
ser sempre controlado, deixar talvez uma vegetação mais rasteira para você não ter erosão do solo e tudo mais. Você tem essa zona de amortecimento que facilita o combate a incêndio, que não atinja as propriedades, né, os equipamentos urbanos. Entre regiões florestais, você também pode fazer essas aberturas. Mas é o que a gente sempre fala, o nosso país tem que ser uma coisa intocável, né? Eles acham que não pode mexer, não pode fazer um abate seletivo de árvores, não pode fazer um preparo desse tipo de zonas de amortecimento. Então fica bastante complicado, né? Se a gente sempre levar a ferro e fogo essa ideologia ambiental, não vai ter como preparar uma engenharia em cima disso. E quando vier um próximo fogo, a próxima estiagem, porque a gente sabe que assim que voltarem as chuvas, como se tratam de muitos, a gente chama de fogos rápidos, né? Eles são muito rápidos, eles não chegam a destruir toda a vegetação. Eu tenho alguns exemplos disso, inclusive que eu já mapeei, né? Às vezes em 24 até 30 meses a vegetação volta inteirinha, assim como você tem um processo de retorno de chuvas, aquele material biológico vai voltar, né, vai levantar o potencial novamente da floresta, e aí quando você tiver uma nova estiagem muito intensa, tudo acontece de novo. Ana? Boa noite, professor. Que bom tê-lo aqui com a gente, explicando tudo com muita honestidade. Professor, são duas perguntas em uma. A primeira, elas não têm muita relação. A primeira pergunta é se esses incêndios, claro, né, o certo silêncio do governo acontece também para continuar alimentando, né, essa agenda 2030, né, 2030 Sim. de pânico, porque passamos pelo ovo da serpente na pandemia. O próximo passo é vamos colocar o pânico. Inclusive os democratas aqui nos Estados Unidos tratam as questões climáticas como uma ameaça da existência humana momentânea nesse minuto. O senhor acredita nisso? E a outra pergunta, professor, é quanto tempo para toda essa vegetação, todo esse cenário restabelecer? Porque é um cenário muito triste, né, quando a gente vê todas as cenas. Perfeito. A gente tem que lembrar, por exemplo, da seca do Pantanal de 2019, né? Assim que voltaram as chuvas em 2020, lugares que estavam extremamente secos e incendiados estavam com 2 metros d'água, né? Então ficou tudo debaixo d'água e o verde voltou. Então o que está queimando agora é o verde que já nasceu desde lá de 2019. Então, dependendo da região, você tem um retorno que pode acontecer sistematicamente já nas próximas chuvas, né? E alguns vão demorar um pouquinho mais, 12 meses, 24 meses até 30, 36 meses, tá? Então isso acontece. Quanto à agenda, sim, nós temos essa agenda aí programada. Veja só, no governo anterior, muita gente que agora está falando estava atrás do armário, né? Estavam todos escondidinhos. Agora eles estão todos aí presentes falando que querem fazer o lockdown climático. Já está se propondo isso. Então, por isso que eu falo, olha, essa parte, nós estamos numa outra camada de discussão em que estão utilizando da estação de estiagem, que a gente sabe que é um evento secular, estão tacando fogo nesse mato, estão criando o problema para depois trazer a solução. E a solução sempre é a perda de direitos do cidadão. Então o pessoal já está aí preparando lockdown climático, que as pessoas fiquem em casa, que voltem a usar máscaras, né? Veja só, né? A fuligem no nosso nariz consegue tomar conta e uma boa lavada no nariz é o suficiente. Mas são as pessoas que estão lá na saúde pública, os caras que estão na área de climatologia, todos eles já vão trazendo esse discurso. Então está muito bem sincronizado. E a gente viu já o pessoal do governo falando isso, né? Então fizeram o exemplo do Rio Grande do Sul, das cheias, agora eles estão usando esse quadro meteorológico de alta pressão que reforça a estiagem no país, né? E os incêndios junto e falando, nossa, tudo isso aqui é um fenômeno climático. Eu falei, mas não é. Uma coisa é um fenômeno climático, outra é um fenômeno que deixou de ser natural por causa dos ataques criminosos que estão sendo colocados aí em prática. E aí eles estão misturando tudo isso e até dizendo que os incêndios criminosos também são causados pela mudança climática. É o devaneio total, né? É o devaneio total. A gente vê agentes do governo falando isso. É misturar alhos com bugalhos, e isso está sendo
ventilado na imprensa como se fosse realidade, né? Então o pessoal, agora até uma ação psicológica dos incendiários que estão pelo país também é uma influência da mudança climática. Então é a insanidade total que nós estamos vivendo no país, com um propósito. O propósito, e eu vou reforçar mais uma vez, vou aproveitar a audiência do programa de vocês, porque isso está passando por baixo dos panos e ninguém está a falar, né? O IPBES, que é o painel da Biodiversidade e Serviços Ambientais, e o Brasil foi signatário, há alguns anos atrás, pretende congelar de 30% das áreas naturais do mundo, então inclusive do Brasil, 100% tem que voltar à sua forma original. Nós estamos dizendo tchau para várias áreas agrícolas do país. Então, o que está por trás disso é um outro plano mais diabólico que tem a ver com as agendas que você acabou de falar, que a Agenda 2030, agendas internacionais, e o próprio membro que está lá na presidência está pedindo para isso. Né? Então, vamos aproveitar aqui a oportunidade para esclarecer isso. Olha, o que nós estamos vendo no Brasil é simplesmente aceitar uma imposição internacional de congelar vastas áreas do país. E aí você vai usar tudo que é tipo de desculpas. Aonde você tem chuvas em abundância, Rio Grande do Sul, Estados do Sul, até a região de São Paulo, que é regida por um tipo de clima. Vai ser a chuva, vai ser a inundação, né? Vão ser as enchentes. Agora, quando você tem uma região de estiagem, que é o centro do Brasil, até um pouco quase ao nordeste, aí são as estiagens severas, que eles chamam de secas, é um conceito totalmente equivocado, os incêndios, né? E a região amazônica, que é regida por um outro ciclo, toda vez que ela está no período de estiagem, veja só a mudança climática. Então, esse discurso, realmente, ele é um discurso, num primeiro momento, entreguista porque ele está aí preparando o cenário para que o Brasil seja congelado. Professor Ricardo Felício, eu estenderia aqui um pouco mais a entrevista, mas infelizmente nosso tempo está encerrado. Muito obrigada pela gentileza de conversar conosco nessa noite. Bom trabalho. Para o senhor, até uma próxima. Muito obrigado. Eu agradeço a vocês.